Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio das reflexões contemporâneas sobre a obra Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Eu me chamo Matheus Doval, sou psicólogo e logoterapeuta. Nesse capítulo, o primeiro subtítulo que a gente vai refletir juntos é sobre o monólogo da madrugada, após a meditação na vala. Nessa primeira percepção, da leitura, o Franco nos coloca para pensar justamente em quando não há mais nada, até a tua dignidade diante do ambiente que você está é retirada. E o que você tem é a possibilidade de refletir, vivenciar algo que você já teve com os entes queridos que você tem, as memórias, aquilo que pode preservar a vida. Tanto que esse diálogo com as nossas vivências, na medida que a gente entra em conexão com aquilo, a gente pode até sentir nesse agora presenças daquilo que a gente um dia vivenciou com os nossos entes. Aqui ele coloca, que até vale para a gente pensar que ele viu ali um passarinho perguntando se você está aqui, né? Então, quanto a gente precisa da nossa consciência afinada para compreender a presença daquilo que um dia foi tão gostoso de ser vivido, e isso pode dar energia para que a gente possa ir para algo, em direção a, porque se deparar com essa dada realidade, muitas vezes é insustentável, né? A gente precisa recorrer ao nosso diálogo interno para que a gente possa se carregar e assim responder ao chamado da vida, dizendo sim a ela. Passando para o próximo subtítulo, a arte no campo de concentração, que vale a reflexão para a nossa vivência atual. Atividades manuais, atividades artísticas no ponto de vista de teatro, arte-terapia que se pinta, poesia, toca de um instrumento, o próprio canto em si, enfim, tudo aquilo que a gente pode sair da vivência prática do dia a dia real e esquecer de tudo isso e se entregar a essa tarefa artística. O quanto que isso pode ser libertador também para a gente, para que a gente possa ter esse contato. A gente pode ter esse autodistanciamento de fato daquilo que a gente vivencia e aquilo que a gente pode se distanciar até com a comédia daquilo que vivenciamos no nosso dia a dia. É importante a gente trazer isso à tona para agora, né? Pensando até em psicoterapia. É muito legal encorajar aí os atendidos a eles terem uma compreensão distinta de si, né? Na medida que tem um contato verdadeiro com uma atividade artística, seja ela qual for. Até o próprio Frankl descreve, né? Que ele estava lá ouvindo o violino e a partir disso ele começou a chorar pela esposa dele, que faria 24 anos naquela data, né? Pensar nesse recurso terapêutico, né? Quanto que isso pode tocar realmente a alma das pessoas. Ter esse contato genuíno com aquele movimento artístico, com aquela situação artística específica, isso pode resgatar memórias internas, né? Essa próximo texto sobre humor no campo de concentração, vou até ler um pedaço aqui para vocês. A vontade de humor, a tentativa de enxergar as coisas numa perspectiva engraçada, constitui um truque útil para a arte de viver. É importante, né, ter esse distanciamento da gente e isso está sempre preservado. Sempre é uma possibilidade da gente recorrer a esse humor. Porque veja bem, na medida que a gente cria um distanciamento entre aquilo que eu sou agora, e eu posso, como é o exemplo aqui da vivência, né, do campo de concentração, na situação que eu estou, como eu estou vivendo, com os recursos que eu tenho, criar um distanciamento possível, né, para a gente se enxergar por cima, cria-se uma possibilidade da gente rir daquilo, né? E na medida que a gente ri, cria-se uma possibilidade de transcender aquele momento vivido, porque a gente está acima daquele sofrimento. A gente não é aquele sofrimento, a gente está acima, passando pela experiência de
e tendo a possibilidade de se enxergar por cima, pelo outro ângulo. E a partir disso, criar situações fictícias ali que possam criar meios de olhar para um outro lado, enxergar aquilo como não o fim de tudo, mas parte de um todo maior. Porque, veja bem, até na situação que ele e o colega ali, cirurgião, né, estão tentando criar uma piada mediante aquilo que eles estão vivendo, né? Ou seja, eles já estão pensando para além aquele momento vivido, como que vai ser a vida dali, criando nessa possibilidade de existir de uma outra forma. A partir disso, cria-se condições, até do ponto de vista biológico, né, da gente dar conta de responder àquela situação, problema, aquele momento vivido. Porque aquela situação externa colaborava para um colapso até, digamos, né, para um colapso biológico, eles estavam lá bem, cheio de vida, cheio de si, para cima, com energia viva, porque eles sabiam que poderia ser a vida a partir dali, dentro dessa realidade, né? Porque se escolhessem mergulhar a tudo aquilo que o ambiente estava proporcionando, né? Consequentemente adoeceriam e se entregariam àquela dada situação. E quanto que a gente realmente pode fazer isso? Tentar se deslocar de si, olhar por cima, olhar a nossa situação de fora, transcender a ela, utilizando até da comédia, né? Para que a gente possa realmente responder à vida, dizer sim a ela. Apesar de tudo, dizer sim àquela vida que pode ser, que a vida chama por uma resposta única e irrepetível do momento vivido. O humor sempre é essa tentativa, sempre preservada daquilo que a gente pode ter um distanciamento da gente, do ponto de vista biológico, social, psíquico, né? Se olhar de fora e perceber novas possibilidades de encontrar sentido através do rir. Um subtítulo tem duas contribuições da logoterapia que eu acho que faz sentido aí a reflexão. A primeira, a atitude do Frankl aí de ir trabalhar no setor da TIFO, e a outra relacionada ao rebanho, né? Quanto que o mundo nos condiciona para sermos iguais uns aos outros, né? Perdendo em si a nossa autenticidade, a nossa singularidade de ser. Então, o primeiro deles, queria até ler um trechinho aqui para vocês. Já que teria que morrer, então eu queria que minha morte tivesse sentido. Alguma espécie de ajuda a meus companheiros enfermeiros, na qualidade de médico. Sem dúvida, me parecia ter mais sentido do que morrer como um trabalhador braçal e ineficiente, que eu era até então. Dentro dessa atitude, né, o Frankl sabia que era muito possível que ele iria morrer ali, né, atuando como médico, devido à infecção e tudo mais. Mas mesmo assim, quanto que ele perderia dele mesmo, e aí vale pra gente, né? Diante das situações de vida que a gente passa, se a gente não ter essa atitude pessoal, o que que eu posso fazer que tem a ver comigo? Né? Isso tem a ver comigo e eu tenho que ser dessa dada forma, porque senão eu perco aquilo que é unicamente meu, a minha singularidade de ser. Então eu preciso realmente me lançar à frente a essa situação que a vida está me proporcionando e que ela em si envolve uma dificuldade, envolve um salto de fé realmente, né? Porque isso pode preservar a minha vida, né? Já que a própria situação de vida me impõe um sofrimento ali, me impõe uma perda em si, por que não ir de encontro com os meus valores? Por que não fazer da minha dada forma, colocando a minha autenticidade ali? E não só pensando no meu próprio ego, mas em melhoria do meu companheiro que está do lado, em melhoria de toda a comunidade que me rodeia. O ser humano não vive só, ele vive sempre com o outro, né? E aí,
Eu acho que essa é uma reflexão bacana de ser feita a nível pessoal. Quanto que, diante da situação de vida, diante de tanta tristeza, eu posso colocar a minha autenticidade, posso colocar o meu ser ali. A outra reflexão possível, que mais à frente ele coloca, que no campo, autodefesa, você não parecer você mesmo, para preservar a vida, não se destacar ali. Então tudo estava causando ao redor para que você seja a massa ali, né? O mundo nos coloca para sermos iguais e não singulares, né? E quanto que isso pode nos adoecer, quanto que a gente pode ter a nossa reflexão preservada para entender realmente, será que o mundo está fazendo de mim uma coisa que eu não quero ser? Eu só estou sendo cópia dos demais? Quanto que eu estou sendo alienado frente à sociedade que eu estou? Quanto que isso está me alienando? Será que eu não estou perdendo de mim, né? Se perdendo daquilo que eu posso ser aqui na Terra, com os meus valores, com a minha identidade pessoal. Nossa, veja bem, Instagram, TikTok, sei lá, tantas outras redes sociais, um estereótipo daquilo que você pode ser, um certo tipo de característica física que não é a dela e muitas vezes não é nem real, é fruto de Photoshop, inúmeras cirurgias e quanto que elas se submetem a essa periculosidade para serem algo, né? Para serem uma imagem de perfeição como algo a se alcançar, né? E com isso se perde até característica física, de personalidade, fica buscando uma coisa que não se é, né? E quanto que isso adoece o ser, quanto que isso faz com que a gente fique cada vez menos a gente, né? Cada vez cópia de algo. E isso adoece a alma, adoece a pessoa. Há nessa contribuição reflexiva, né? Quanto que essa civilização, essa cultura de um absoluto de beleza, um absoluto de fazer, um absoluto de resultado mesmo, né? Daquilo que se espera. Quanto que isso tira do ser humano aquilo que é íntimo dele, aquilo que ele vai escolher, né? Parece que a partir dessa atitude querem tirar da pessoa aquilo que faz a pessoa ser pessoa, escolher o que ela vai ser no mundo, quais vão ser as atitudes dela, ainda que simples, né? Qual que é o tênis que eu quero vestir hoje? Qual que é a camiseta que eu acho que é bonita para mim? Quanto que essa vivência ao longo da nossa história, até pensando desde quando éramos crianças ali, né? E fazendo o contrário, aqueles que são pais e têm as suas crianças. Quanto que a partir dessa alienação a gente acaba adoecendo nós e aos outros, sabendo que um ideal não existe. Existe aquilo que é próprio seu, da tua autenticidade íntima, com você e seus valores e aquilo que você pode fazer no mundo. Próximo subtítulo, A Ânsia por Solidão, eu acho que vai de encontro com a reflexão anteriormente posta, né? Essa necessidade de se perceber a massa e o que a massa está fazendo com a nossa singularidade. Aqui vale, né? Muitas vezes a gente não tem um momento específico onde a gente pode se recolher. Muitas vezes o mundo coloca isso, né? Uma situação trágica, que a partir dessa situação trágica é possível a reflexão. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é gostoso, mas vamos pensar em sintoma. Vamos pensar. Pense você quando a vida te proporcionou, quando a vida te massacrou ali com uma realidade que você não queria. Uma própria gripe, algo corriqueiro, né? Quanto que essa gripe, essa náusea ali, você tá com coriza, tudo mais, enfim, tossindo muito, enfim, vamos pensar uma situação corriqueira, né? A partir desse momento de sofrimento, de sofrer, a gente se conecta com aquilo que a gente já teve de saúde. Nossa, olha só, cara, eu precisava parar de fumar, né? Eu precisava ter, sei lá, fazer mais esporte, fazer uma caminhada, eu precisava, enfim, a partir desse momento de recolhimento, né? Da ausência de uma liberdade até antes dada,
quanto que isso possibilita uma reflexão para uma nova vida, um novo nascimento de um homem, né? Daquilo que até então, quando a gente estava próximo a essa massa, a gente achava, não, tô brilhando aqui, né? Tá todo mundo me amando e tudo mais. Mas na medida que eu recolho, eu percebo, nossa, eu não estava sendo eu. Eu estava sendo elogiado, estava sendo reforçado por uma coisa que não é minha, não tem a ver comigo. Então, dentro da angústia, dentro da tristeza, dentro desse sofrimento próprio da vida, é possível um novo chamado para a existência, daquilo que a gente tem a ver conosco, com a nossa autenticidade e, de novo, né? Mediante ao ato de sofrer. O que que eu vou fazer com isso? E muitas vezes a vida nos joga para esse lugar de sofrimento para que a gente possa pensar o que que a gente está fazendo conosco.